Pessoal, esse segundo vídeo aqui da segunda parte da aula de hoje, simplesmente para a gente comentar alguns teoremas finais que são muito interessantes mesmo. Então dá uma olhada. Primeiro teorema que eu queria falar com vocês, teorema de função composta. Que as transformações lineares são funções. E como todas as funções, a gente sempre pode pensar na possibilidade de fazer uma função composta da outra. Por exemplo, quando você está lá no cálculo 1, você pode estar estudando a função raiz quadrada de x, f de x igual a raiz quadrada de x, e pode estar estudando a função, por exemplo, x ao cubo mais 1. G de x igual a x ao cubo mais 1. Então, você pode ter lá num certo exercício de cálculo, f composta de g. F bolinha g, né? Fog. Esse fog seria f composto de z, quer dizer, ficaria raiz quadrada de x ao cubo mais 1. X ao cubo mais 1 dentro da raiz. E aí você já tem uma função cujo gráfico não é nem o gráfico da raiz quadrada de x, nem o gráfico do x ao cubo mais 1. Já é uma terceira função composta das duas. Raiz de x ao cubo mais 1. Tudo isso dentro da raiz. Tá? Só para dar um exemplo, para você lembrar o que significa função composta. Né? Poderia ser também assim, você tem uma função seno de x, e você tem uma função raiz quadrada de x, e você faz seno de raiz de x, em vez de fazer seno de x apenas. Então, ficou a função seno composta da raiz quadrada de x. Então, as transformações lineares não tem x ao cubo, isso tudo, todos esses exemplos que eu dei, é tudo coisa não linear, né? X ao cubo mais 1 é não linear, raiz quadrada de x é não linear, seno de x é não linear, quer dizer, não são coisas lineares. Mas você vai falar, professor, mas nós estamos em álgebra linear, nós estamos estudando apenas transformações lineares, mas aí eu digo para você, sim, são funções que não são x ao cubo, seno e raiz, são funções lineares, mas são funções também. Também são funções. Então eu também posso fazer a composta delas. E isso é um negócio impressionante. Tem um detalhe aqui, que é uma das coisas mais impressionantes da álgebra linear, justamente aqui nessa página 163, justamente nesse teorema aqui. Olha só, na hora que eu faço a composta das transformações, olha o que aparece aqui do lado direito. Uma multiplicação de matrizes. Então, essa realmente é a justificativa, no meu entender, do porquê que a multiplicação de matrizes é do jeito que é. Que ela é bem. Quando a gente está, por exemplo, ensino médio, ou cursinho pré-vestibular, você pode aprender matrizes, você não vai esperar até o curso de álgebra linear para aprender matrizes. Muitas vezes você já viu matrizes já no ensino médio, e no cursinho e tudo mais. E aí tem aquele momento que o professor fala da multiplicação de matriz. Uma matriz vezes a outra. E aí, linha vezes coluna, uma fórmula que não é muito intuitiva, né? Ficar fazendo linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Quando você aprendeu adição de matrizes, não tinha nada daquilo. Você tinha duas matrizes do mesmo tamanho certinho, m por n, para somar as duas, eu só pego um elementinho aqui, somo com esse. Pego o outro elemento, somo com outro correspondente. Muito intuitivo, adição. Quando chega na multiplicação, o aluno pensa assim, já sei. Vou pegar duas matrizes iguaizinhas e vou fazer um vezes o outro, igual eu fazia a adição. Só que ele quebra a cara. O professor fala, não, totalmente errado isso que você fez. A multiplicação de matriz, para começar, as matrizes nem precisam ter o mesmo tamanho. Né? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. É isso que precisa. Mas de resto pode ser diferente. E você faz linha vezes coluna. Combinação linear. Imagina a linha como um vetor, imagina a coluna como um vetor, e faz a combinação linear. Ou combinação linear. É uma combinação linear, na verdade, né? Ou um produto, você pode pensar num produto interno também. É que a gente não falou de produto interno, né? Eu teria que lembrar lá de VGA, um produto escalar. Né? Enfim, você tem um jeito certo de fazer a multiplicação, multiplicando linha por coluna. Aí todo mundo pode ficar se perguntando, mas professor, da onde vem uma fórmula maluca dessa? Agora você está vendo da onde que ela vem. Ela vem justamente do fato de que fazendo a multiplicação desse jeito, você obtém uma matriz que é exatamente a matriz da composta das duas. Quer dizer, isso aqui é bem legal falar para o aluno, para ele entender da onde vem. Agora, claro, ele mesmo diz aqui, a demonstração de por que a multiplicação feita desse jeito dá
a composta. Ela é uma demonstração bastante trabalhosa, por essa razão não a faremos aqui indicando etapas e tal, aí nós não vamos entrar nisso, tá? Mas você já fica sabendo dessa informação importante, né? A multiplicação de matrizes, ela é feita do jeito que é para gerar exatamente a matriz da transformação composta. Se eu tivesse definido a multiplicação de matrizes de uma outra maneira, como é a adição, por exemplo, poderiam ter definido assim, multiplica duas matrizes. Tem aqui a matriz A, B, C, D, 2 por 2, tem outra matriz E, F, G, H, eu pego cada numerinho do A, B, C, D e vou multiplicando pelo numerinho, pela entradinha correspondente ali da outra. Como é feita a adição? Ia ficar muito mais simples a multiplicação, só que não ia dar certo esse teorema aqui. Você não poderia dizer que a composta das transformações é só multiplicar as duas matrizes. Você teria que aí vir com aquele negócio de multiplicar linha por coluna, que é a multiplicação que a gente já conhece das matrizes, né? Então, beleza. Então, vamos colocar esse teorema aqui. Esse é interessantíssimo, eu acho ele interessantíssimo para justificar por que a multiplicação de matrizes é do jeito que é. Então, vou colocar aqui, teorema. Ele diz o seguinte, eu tenho duas transformações. Primeiro tem que prestar atenção aqui no domínio e contra-domínio, para dar certo a composta, né? Então, se eu tenho, e prestar atenção em como que escreve aqui. Se eu tenho uma primeira transformação, T1, de V para W, tá? Tenho uma transformação T1 que vai de V para W. E tenho uma transformação T2 e T2 que vai de W para U. Mesmo W aqui que está no contradomínio dessa, está no domínio dessa aqui. W para U. Então, transformações são ambas transformações lineares. Tá? Então, tenho duas transformações lineares. De V para W, outra de W para U. Então, por exemplo, não é certeza que dá para fazer T1 composta de T2. Porque se eu jogar... O que é T1 composta de T2? É T1 de T2. T2 dentro da T1. A T2 dentro da T1, a T2 está jogando dentro da T1 uma coisa do U. E aqui o domínio é V. Então, se tiver alguma relação entre o V e o U, dá para fazer, mas se não tiver nenhuma relação. Agora, T2 composta de T1 dá. Porque aí você está jogando, não é a T2 dentro da T1, você está jogando a T1 dentro da T2. E a T1 sai em W. E o domínio da T2 é o W. Então dá para você jogar a T1 dentro da T2. Ou seja, fazer T2 composto de T1. Então tem que prestar atenção nisso. Porque veja, dadas duas funções f e g, você pode fazer f bola g ou g bola f. Fog ou Goff. F composta de G ou G composta de F. São duas funções totalmente diferentes. Voltando àquele primeiro exemplo que eu dei. Uma coisa é raiz quadrada de x ao cubo mais 1. Outra coisa é raiz de x elevado ao cubo mais 1. É outra função completamente diferente. Né? Uma coisa é seno de raiz de x, com a raiz dentro do seno. Outra coisa é raiz quadrada de seno. Aí já é o seno dentro da raiz. Então, se você faz f composta de g ou g composta de f, dá totalmente diferente a função, dependendo. Né? Agora, e às vezes nem dá para fazer uma delas. Também tem mais essa. Então, por exemplo, aqui, ó, T1 composta de T2, quer dizer, eu faço a T1 do resultado que sai em T2, mas o resultado que sai em T2 está no U. Aí eu vou pegar esse cara do U e vou jogar na T1, que o domínio é V, já deu pau. Agora, T2 composta de T1. Eu vou jogar a T1 dentro da T2. A T1 sai em W. O domínio da T2 é W também. Aí sim, T2 composta de T1. Mas tem também a questão das bases. Né? Então, alfa e beta, bases de... e alfa, beta e gama, bases de VWU. Então, alfa é base de V, então vamos colocar assim. Alfa é base de V. Beta é base de W. E gama é base
de U. Ponto final. Então, resultado. Você pode ter uma matriz da T1, por exemplo. Bom, se a T1 vai de V para W e alfa é base de V e beta é base de W, você pode ter uma matriz de T1 de alfa para beta. Né? Então, eu tenho a matriz, temos as matrizes. Vamos dizer assim, podemos obter as matrizes, podemos teoricamente, né? Obter as matrizes. Obter as matrizes. Seria T1, matriz de T1 tem que ser da base alfa, porque T1 é de V para W. Alfa é base de V, beta é base de W. Então, T1, alfa para beta, vírgula. Matriz de T2. Vou colocar assim, E, matriz de T2. A T2 é de W para U. Beta é base de W, gama é base de U. Então, T2 vai ser beta para gama. Mas podemos também fazer a composta T2 composta de T1. Porque a T1 sai em W, entra no T2, o T2 já é para entrar coisa de W mesmo, sai em U. Mas podemos também considerar a função composta, ou transformação composta, ou aplicação composta. Mas podemos também considerar a aplicação composta. No caso, T2 composta de T1. Essa T2 composta de T1, pelo que a gente está vendo aí no enunciado, ela vai ser uma transformação que vai, e começa no T1, começa em V, o T1 leva o elementinho Vzinho de V para um T de Vzinho que está em W, esse T de Vzinho que está em W entra aqui no T2, T1 de Vzinho, ele entra no T2, ele vira T2 de T1 de Vzinho, que está em U. Então ela vai de V para U. Ela não é nem de V para W, nem de W para U. Ela é direto de V para U. A composta. De V para U. Tá? E aí como é que vai ficar a matriz dela? Aí vem o teorema. Sua matriz é dada por... Essa é a essência do teorema. Sua matriz é dada por... Então vai ficar assim, matriz de T2 composta, matriz de T2 composta de T1, de qual base para qual base? Qual que é a base do V? É alfa. Qual que é a base do gama? É igual. Aí, veja bem, você vai multiplicar T1 vezes T2 ou T2 vezes T1, porque isso é importante também. Né? Então, veja bem que tem que ser T2 vezes T1. Tá? Tem que ser T2 vezes T1. Depois você pensa aqui nas dimensões e você veja que não daria certo T1 vezes T2. Né? Porque depois você coloca a dimensão aqui, suponha que essa dimensão aqui é N, essa aqui é M e a do U é L. E aí você vai ver que, nesse caso aqui do jeito que ele escreveu, essa aqui é uma matriz L por M. E essa aqui, o número de colunas então é M. Né? E essa aqui é uma matriz N por M. Porque se ela está indo de uma dimensão N de nariz para M de Maria, ela é M por N. E essa aqui, se é M para L, ela é L por M. Então, L por M de Maria, M por N de nariz, número de colunas ficou igual ao número de linhas, que é M. Né? Mas se você fizer T1, aí já vai ficar L e N de nariz, já não é igual L ou N necessariamente. Não daria para multiplicar. Né? Então tem que ser nessa ordem, T2 composta de T1, que é a que dá para fazer, é a matriz de T2 vezes a matriz de T1. Matriz de T2
vezes a matriz de T1. Matriz de T2 é de beta para gama. Matriz de T1 é de alfa para beta. Certo? Aqui ele fez um diagraminha para explicar o que é a função composta. A T1 vai de V para W, a T2 vai de W para U, a T2 composta de T1 já vai direto de V para U. Vamos ver se a gente acertou aqui, V para U, certo? Mas ali ele explicou pelo diagraminha. Bem legal esse teorema, tá? Demonstração ignora, exemplo vou deixar para vocês estudarem sozinhos, tá? Porque é tranquilo o exemplo. Aqui vocês podem fazer como um exercíciozinho resolvido esse exemplo. Qualquer dúvida me pergunta em off pelo WhatsApp, né? Assim a gente ganha tempo e já vai discutir esses dois corolários aqui que são importantes também, consequências desse teorema. Então, primeira consequência, a matriz da transformação inversa é a inversa da matriz da transformação. Esse é legal. Mas é claro que só vai ter transformação inversa e só vai dar para calcular a inversa aqui se a transformação for inversível ou invertível, o que significa que é um isomorfismo, significa que ela é bijetora. Tá? Então, os corolários são legais, mas a gente tem que fazer uma ressalva aqui, pelo menos no caso desse primeiro. Né? Corolário, vamos colocar aqui. Corolário. Corolário. O primeiro corolário, ele diz o seguinte, ó, se a sua transformação for um isomorfismo, e, portanto, tem inversa, se T de V em W é isomorfismo, então, sim, e alfa e beta são as bases de V e W, né? Faltou escrever isso. E alfa é base de V. E beta é base de W. Então, dois pontos. Só que aqui tem que colocar uma vírgula. Então, a matriz da transformação inversa, que claro que se T é de V para W, ela é de alfa para beta. A inversa vai ser de W para V. Então, a matriz tem que ser de beta, em vez de ser de alfa para beta, ela tem que ser de beta para alfa. Essa matriz vai ser igual você calcular a inversa da matriz que você já tinha originalmente, que era a matriz de T. E essa matriz de T era de alfa para beta. Então você pega essa matriz original e calcula a inversa, menos 1, e vai te dar a matriz da transformação inversa. Tá? Bem legal essa ideia aqui. A T vai de V para W, alfa para beta. A T menos 1 vai de W para V, beta para alfa. T menos 1 vai de beta para alfa, T vai de alfa para beta. Mas se você pegar a T de alfa para beta, calcular a inversa dela, você já tem automaticamente a matriz da transformação inversa de beta para alfa. Tá? Bom, prova uma linha só em a demonstração aqui. Do teorema anterior, composta da inversa composta de T menos 1 composta de T, alfa para alfa, pelo teorema anterior é só multiplicar as duas, né? Por um lado. Por outro lado, a gente sabe que a composta de uma função com sua inversa é a função identidade, transformação identidade. Então, juntando as duas pontas, a gente sabe que a matriz de T vezes a matriz da inversa dá a matriz identidade. Então, uma é a inversa da outra. Então, vale isso aqui. Certo? Interessante essa demonstração em uma linha. Né? Outro corolário. Seja T de V em W uma transformação linear, alfa e beta, bases de V e W. Então, T é isomorfismo, e, portanto, é inversível. C e somente C, o determinante é diferente de zero. Certo? Então, vamos colocar esse corolário aqui da seguinte forma. Vou usar a palavra isomorfismo nele, que eu acho mais legal. Para ficar, inclusive, igual ao outro. Equivalente ao outro aqui. Então, aqui vai ficar o seguinte. Corolário.
se T, dois pontos, de V em W, não, aqui eu não sei somente C, né? Então é melhor eu escrever assim, T de V em W é isomorfismo, deixa eu escrever aqui, T, dois pontos, de V em W é isomorfismo? C e somente C. Melhor escrever, peraí, tem um jeito melhor de escrever isso aqui. Um jeito melhor de escrever isso aqui, que é o seguinte. V e W, ESP-VET, espaço vetorial. Alfa base de V. E beta é base de W. Tá lá. Então, aí, dado isso aqui, a gente pode falar o seguinte: T, dois pontos, de V em W é isomorfismo e, portanto, inversível. C e somente C. C e somente C. O determinante da matriz de T, da base alfa para base beta, determinante da matriz de T da base alfa para base beta for diferente de zero, não nulo. Determinante é zero, já significa que não é isomorfismo. Então, ou a transformação não é INGE ou não é sobre, né? E claro que para você calcular determinante tem que ser matriz quadrada. Então já começa que você bate o olho na matriz, ela é, se não for quadrada, já não é, né? Não vai ser. Isomorfismo não vai ser invertível, né? Agora, eu acho, né? Não sei. Não sei. Não sei. V em W, deixa eu ver aqui. Ele falou V em W, não falou V em V, né? Bom, para você calcular o determinante, ok, ela tem que ser quadrada, não tem jeito, né? Agora, se não for quadrada, a dimensão dos espaços já não é a mesma, né? Dimensão do domínio e do contradomínio. E, portanto, né? Bom, enfim, tá aqui. Depois eu alinho mais minhas ideias para falar sobre isso aqui. Mas, de qualquer forma, você, no caso de transformações que vão ter que ser de V em V para a matriz ficar quadrada e você poder calcular o determinante. Tá? Então, o determinante da matriz tem que ser diferente de zero para a transformação ser isomorfismo e, portanto, ser inversível. C e somente C. Ok. Deixa eu ver aqui. Estou pensando aqui no teorema do núcleo da imagem. Né? Portanto, vou colocar uma observação aqui, acho que é a melhor coisa a fazer. Observação. Matriz T tem que ser quadrada para calcular o determinante. Tá? Para ser possível calcular o determinante, para poder calcular det de T de alfa para beta, a matriz tem que ser quadrada. Então já começa por aí. Se não for quadrada, nem sequer dá para calcular, né? Mas e aí fica a pergunta, será que é isomorfismo? Né? Mas vamos pensar um pouco. O teorema do núcleo da imagem, ele diz o seguinte, teorema do núcleo da imagem, ele diz o seguinte, a dimensão de núcleo
mais a dimensão da imagem, ela é igual à dimensão do domínio, né? E para a função ser isomorfismo, isomorfismo. Escrevi errado aqui. Isomorfismo. Para a função ser isomorfismo, esse aqui tem que ser 0. 0 para ser iso. Tá? E aí, então, você percebe o seguinte, dimensão de imagem tem que ser igual à dimensão do domínio. Então, se a matriz não for quadrada, como que isso vai acontecer? Fica complicado, né? A imagem está dentro do W. Então, pode ser que você tenha um W maior do que o V. A dimensão do W maior do que a dimensão do V. E aí, o que vai acontecer? Pode ser que a sua dimensão da imagem fique um pouco menor que a dimensão do W e fique igual à dimensão do V. Mas aí ela não é sobre. Porque para ser sobre, a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão do W. Então, se o W for maior do que o V, para você ter isso aqui acontecendo, não vai acontecer. Né? Quer dizer, se acontecer, ela já não é sobre. Então, quer dizer, não dá certo. Né? Mas e se a dimensão do W for menor do que a dimensão do V? Bom, aí a dimensão da imagem de T que está dentro do W também vai ser menor. Então, quer dizer, a dimensão do W é menor que a dimensão do V. Né? Então, a matriz não é quadrada também. E aí, o que acontece? Como a imagem está dentro do W, a dimensão da imagem, como a dimensão do W está menor que a do V, a dimensão da imagem também vai ficar menor que a dimensão do V. E não vai ficar igual, como teria que ficar aqui, que a gente está vendo. Né? Então, o caso de W menor que V, matriz não quadrada, não dá certo você ter o ISO. Né? E o caso do W maior que o V, aí você, como a imagem está dentro de uma coisa maior, você poderia ter uma imagem um pouco menor lá dentro e fica igual ao V. Só que aí a imagem ficou menor que o W e ela não ficou sobre. E se não é sobre, como é que vai ser ISO? ISO tem que ser as duas coisas, ING e sobre. Né? Então eu estou tendo uma impressão bem forte aqui de que se você bater o olho na matriz e ela não for quadrada, então já era, já não é isomorfismo. Se for isomorfismo, vai ter a matriz quadrada. E a matriz sendo quadrada, você pode calcular o det. E aí, só que só ela ser quadrada não significa que é isomorfismo. Você vai, além dela ser quadrada, você vai calcular o determinante. O determinante vai ser diferente de zero. Aí sim, é isomorfismo. Se o determinante der igual a zero, mesmo sendo uma matriz quadrada, o determinante deu igual a zero. Então não é isomorfismo. Vai falhar alguma coisa lá. Tá? Bom, pense depois nessas coisas que vocês vão chegar na mesma conclusão que eu aqui. Inclusive, acho que já tinha vindo nós já tínhamos um teorema antes dizendo que agora tem que lembrar aí, veio de uma aula anterior, que isomorfismo, ele implica que a dimensão do V é igual à dimensão do W. Tinha esse teorema lá. E se a dimensão de V é igual à dimensão do W, então a matriz é quadrada. Então, quer dizer, os isomorfismos eles estão restritos às matrizes quadradas. Só que não é toda a matriz quadrada que é isomorfismo. Como você acabou de ver aí no teorema, o determinante tem que dar diferente de zero. Teorema não, corolário, né? Determinante tem que dar diferente de zero. Aí deixa o exemplinho aí para vocês. E vamos passar aqui para esse outro corolário. Esse aqui vai fechar a matéria termina aqui, a matéria do CAP 5, né? Então, esse corolário, ele vai fechar com chave de ouro, por quê? É o corolário final aqui, né? Veja, olha só que importante aquele teorema lá da função composta, né? Além dele explicar a multiplicação de matrizes, ele ainda tem 3 corolários importantes aqui. Aquele primeiro corolário de que a matriz da inversa é a inversa da matriz. Depois esse que acabamos de comentar de que é isomorfismo sem somente ser o determinante diferente de zero. E depois, agora esse aqui que é fundamental, né? Ele diz o seguinte, se eu tenho a transformação de V para W, ele começa aqui no finalzinho, eu tenho a transformação de V para W
né, linear, e tem as duas bases diferentes de V e duas bases diferentes de W, eu posso considerar a matriz de T em relação a essas bases diferentes, né? Então, vamos colocar aqui, corolário. Corolário. Se eu tenho uma transformação linear T de V, fixou a T, fixou o V, fixou o W. V e W espaços vetoriais, T transfilim, transformação linear. Só que aí eu considero duas possibilidades de base em cada um. Alfa, vírgula, alfa linha, bases de V. Beta, vírgula, beta linha, bases de W. Então eu tenho duas, pelo menos, né, na verdade tem mais, mas pelo menos duas opções eu tenho aqui. Eu posso fazer matriz de T de alfa para beta. Né? Digo que tem mais assim, que eu poderia fazer de alfa linha para beta, de alfa para beta linha também, né? Mas vamos pegar duas possibilidades. Né? A gente pode fazer matriz de T, da transformação T de alfa para beta, mas também podemos fazer a matriz de T de alfa linha para beta linha. Então, há a seguinte relação entre elas. A matriz de T da base alfa linha para base beta linha, ela pode ser obtida a partir da matriz de T de alfa para beta? Pode. Basta você multiplicar ela pela esquerda, pela matriz de beta para beta linha. Multiplicar quem pela esquerda? A própria matriz da T de alfa para beta. Você quer de T de alfa linha para beta linha. Pega de T de alfa para beta, multiplica pela esquerda, de beta para beta linha. E pela direita, pela matriz. Esse I significa matriz de mudança de base. Né? Matriz de mudança de base. De alfa linha para alfa. Então, a ideia aqui é a seguinte. Essa multiplicação dessas três matrizes dá uma matriz, que é essa aqui. Mas por que funciona isso aqui? A gente pode ter alguma intuição? Pode. A matriz de mudança de base. O que faz uma matriz de mudança de base de alfa linha para observação? O que faz uma matriz de mudança de base de alfa linha para alfa? A matriz de mudança de base de alfa linha para alfa, ela dá como resposta um vetor V na base alfa. Por quê? Porque ela sendo a matriz de mudança de base de alfa linha para alfa, ela multiplica, pela notação aqui desse livro, né? Que eu lembro que eu falei que alguns livros é o contrário, mas agora esquece isso para não dar confusão. Vamos nos guiar por esse livro que tem uma notação muito boa. A notação, pela notação daqui, a matriz de mudança de base de alfa linha para alfa, ela multiplica o vetor na base alfa linha e sai o mesmo vetor na base alfa. Então, aqui teria um vetor V na base alfa linha, aqui sendo multiplicado. E aqui também, porque a T é de V para W, tem que entrar um V, e se a matriz de T está de alfa linha para beta linha, você tem que entrar com vetor na alfa linha aqui, tem que entrar com vetor na alfa linha aqui. Tá ótimo, porque tem que ser iguais, os dois lados. O vetor na alfa linha entrou aqui, ele é transformado por essa matriz por um vetor na alfa. Aí esse vetor na alfa entra aqui na T de alfa para beta, ele vira um T de V na beta. Aí a matriz de mudança de base de beta para beta linha, ela vai fazer qual é o papel dela aqui? Essa I de beta para beta linha. Ela vai pegar esse T de V na base beta que saiu aqui, T de V na base beta que saiu aqui, e vai passar ele para T de V na base beta linha. É isso que ela vai fazer. Então dá certinho. Entra um V alfa linha aqui, ele vira V alfa. Ele entra aqui, vira T de V na beta. O T de V na beta entra aqui, vira T de V na beta linha. Isso tudo feito em 3 etapas. Pode ser feito numa etapa só, multiplicando uma matriz só, que já pega o vetor direto na alfa linha e já sai direto T dele, T de V, na beta linha. Olha que legal isso aqui. Deixa eu só apagar esse aqui para não confundir. Deixa só esse negócio aqui escrito embaixo a título de observação. Só que aqui acabou a lousa, então eu nem vou... Vamos ver se eu posso só comentar aqui. Aqui dá, deixa eu ver aqui. Porque tem esse caso particular aqui para fechar, né? O que é o caso particular?
Os casos particular é aquilo que eu falei, em vez de você ter V e W, que nem ele colocou aqui, dois espaços diferentes, você tem o mesmo espaço V e V. Então não precisa, digamos assim, se você pegar, não precisa mais de 4 bases, né? Você pode imaginar só 2 bases do mesmo espaço. E aí você tem uma matriz de T, da transformação T, que é de V em V, olha lá, uma T de V em V na base alfa, de alfa para alfa. Claro que você pode também colocar alfa para beta, mas esse caso particular ele é assim, imagina T de alfa para alfa, e imagina que você também quer escrever a T, que está aqui embaixo, também é de V em V, porque também é a mesma T, de beta, só que em vez de você não quer na base de alfa, você quer a matriz de T na base beta. Tem como sair de uma e chegar na outra? É um caso particular desse teorema. Então aqui seria alfa e alfa. Aqui seria beta e beta. Então ficou alfa, alfa, eu quero passar para beta, beta. Então você multiplica pela matriz de mudança de base de beta para alfa aqui, pela direita, e pela esquerda de alfa para beta. Só que tem um detalhe, nesse caso particular, ficou matriz de mudança de base de beta para alfa e de alfa para beta. Uma é inversa da outra. Né? Então, nesse caso particular, dá para o cara escrever assim, T de beta, beta é igual a uma matriz azão vezes T de alfa, alfa, vezes uma matriz A menos 1. É claro que não é qualquer matriz A e qualquer matriz A menos 1. Esse azão que ele está falando é a matriz de mudança de base de alfa para beta. Tá? Poderia também ter escrito aqui B menos 1 e B do lado de cá, se você chamasse B de beta para alfa. É que ele chamou A de alfa para beta. Enfim, então ficou A aqui do lado esquerdo e A menos 1 do lado direito. Tá? Bom, tá aí. E exemplinho que eu estou deixando para vocês lerem sozinho como exercícios resolvidos. Tá? Obrigado pela atenção de vocês. Eu já vou postar o vídeo daqui a pouco, já vou postar a lousa agora mesmo, deixa eu interromper a gravação.